Semanas para jogar as finais. Já o Cruzeiro foi a campo com Gabigol e Caio Jorge. O camisa 10, Matheus Pereira, quase negociado com o Zenit da Rússia, nem foi relacionado para o jogo. Na quarta-feira reuni com o jogador deu-me o ok que ia sair e que estava tudo resolvido, o clube deu-me o ok que ia sair e estava tudo resolvido e nós preparamos com outros jogadores e de outra forma o jogo. Sem Pereira foram outros Matheus que assumiram o protagonismo. Matheus Henrique fez fila no meio-campo e mandou uma bomba, que parou em Matheus Mendes. Caio Jorge saiu cara a cara e o goleiro levou a melhor. A pressão era toda do Cruzeiro, até a parada para hidratação. William Batista, que também é conhecido como o Bruxo, aprontou alguma coisa, porque logo depois do fim dessa pausa, Figueiredo deu um passe de calcanhar, uma coisa mágica, para Adson passar da marcação e encontrar Marlon, que abriu o placar. A Raposa também tem suas armas. Lucas Romero, do meio da rua, marcou um golaço. E olha só porque tinha tempo para mais. Dudu, no contra-ataque, rolou para Caio Jorge, que mais uma vez parou em Matheus Mendes. O segundo tempo começou meio morno e acabou caótico nos minutos finais. Mariano falhou na saída, melhor para Dudu, que colocou o Gabigol de frente para o crime. Lucão salvou a primeira e no rebote falhou a mira. O América também teve a sua chance para matar a partida. Iago Santos é derrubado na área. Pênalti marcado com a ajuda do VAR. Jonatas na bola e Cássio, um gigante, mantendo o Cruzeiro vivo. A semifinal foi decidida na marca da cal. Elizari começou com o pé direito. Matheus Mendes também defendeu a cobrança de William. Cauã Barros e Matheus Henrique, o Mateuzinho, converteram sem dificuldades. Jonatas se redimiu. Marlon e Figueiredo, bem, poderiam ter feito um trabalho melhor aí, né? Na batida de Gabigol, teve até uma troca de farpas com o goleiro. Coube a Marlon a cobrança decisiva. E olha, que cobrança! Frieza para colocar o Coelho na final do Mineiro. Já estava na minha consciência do jeito que eu ia bater. Era daquele jeito, acho que ela subindo um pouquinho mais do que eu imaginei, do que eu treinava. Eu batia mais no meio assim. Mas graças a Deus, fui feliz ali. Numa cadeira, ar-condicionado e falar que o Cruzeiro vai passar da gente, mas é totalmente diferente. Futebol jogado e tá aí o resultado. Dia 15 estamos aqui. Com a classificação, o América manteve viva a sequência de mais de 450 dias de invencibilidade aqui na Arena Independência, que será o palco do jogo de volta da final do Campeonato Mineiro. Já o Cruzeiro tem uma espécie de intertemporada pela frente. Volta a campo somente no dia 29 de março, quando estreia pelo Brasileirão. Tivemos muito poucas vitórias no campeonato. A nossa primeira fase, para ser bem realista e direta, ela foi muito ruim. E a semifinal eu acho que é um pouco diferente. Fizemos 2 grandes jogos, mas não conseguimos o objetivo que era chegar na final. Então, pedir desculpa ao torcedor, pedir desculpa ao presidente pelo investimento que é feito, por ele estar no dia a dia com a gente, por ser a pessoa que que trata todo mundo super bem. Fica o sentimento de tristeza. Bem, protege, coloca dinheiro, banca, cobra e tem que cobrar, inclusive, dos jogadores que são parte nesse fracasso retumbante. E é um fracasso retumbante, aliás, os fracassos rotineiros de um tempo para cá, né, com o Cruzeiro. É uma folha de 20 milhões de um clube onde o dono colocou muito dinheiro e aí a responsabilidade numa proporção muito maior é de quem monta. Porque eu preciso ter decência, né? Aliás, tem uma coisa que eu tenho, é decência, de quando eu chego aqui e critico o Vitor, e critico o planejamento, e dou cacete e tal, quando acontece do lado contrário, não dá pra gente, não, mas não é bem assim, né? A culpa a culpa é, se eu critiquei o planejamento do rival, mas quando foi ao mercado e negociou Paulinho, e aí você vem cá e elogio, o elogio não chega na fonte, não. O elogio não chega em quem você está citando. Mas as críticas, sim. Você pode passar o ano inteiro elogiando. Quando você der um cacete, o cara te marca eternamente.
Todos são iguais. E aí eu estou falando de jogadores, dirigentes. Você pode elogiar uma vida. Você deu um cacete, o cara te trata como inimigo. Mas eu não posso poupar e eu tenho que ter de seguir com a minha decência de reconhecer que o responsável principal, e ele já assumiu e ele é mesmo, é o Alexandre Matos. Porque se uma hora eu critiquei pesadamente o planejamento do rival, do Cruzeiro, que eu elogiei e achei que o Cruzeiro fosse conquistar o campeonato estadual com os pés nas costas, o aproveitamento foi de 46%. Uma defesa, são 8 gols seguidos sofrendo... 9 jogos seguidos. São 9 jogos seguidos sofrendo gols. Uma defesa desprotegida, um meio-campo que não cria, e aliás o meio-campo que era para criar nem lá estava, né? Porque também foi um fato que a gente precisa chamar atenção durante a semana, de tudo que aconteceu. E um ataque que não está metendo medo em ninguém, com Gabigol e Dudu, que eu imaginei que fossem deitar, mas também não deitaram. Não vou de fato colocar na conta do Léo Jardim nem ter tirado o Dudu ali, porque eu acho que o Dudu talvez estivesse em campo, ele poderia ser uma peça importante, mas não acho que o Cruzeiro conseguiria algo melhor. Agora, é colocar na conta de quem planejou. E aí, eu posso olhar para o elenco montado, e de repente esperar algo mais, só com a minha visão aqui de fora, do entusiasta. Mas o cara que é do futebol, que conhece muito, que é um grande treinador, como o Léo Jardim, ele meteu 2 vezes ressalvas nas entrevistas. Ele colocou que... E aí aquela de que não é porque gastaram dinheiro que montaram um bom time, é uma avaliação de um cara que entende muito e que viu as carências de um elenco que, sei lá, quantos milhões foram gastos ali, 250, 300 milhões. É muito dinheiro para pouco futebol entregue. E quem planejou tudo isso é o responsável, e ele sabe muito bem disso, e ele mesmo assumiu. Então essa pica é sua, Alexandre Matos. E outra coisa, é sua em grande proporção, mas não vou poupar jogador que de repente está aqui com a cabeça em outro clube, jogador que coloca nas trocas de treinadores toda a responsabilidade pelos fracassos, porque fica fácil colocar também nas trocas, mas é que é difícil a gente entender e tal. Eu também não vou poupar. E outra coisa, cobrar de quem tem para entregar, cobrar do seu Matheus Pereira que o foco esteja aqui, que esteja em campo resolvendo o jogo, porque ele tem qualidade para isso, cobrar de um Gabigol que está lá para definir, cobrar de um Dudu que está lá para jogar, e é que tem melhor jogado ali na frente, cobrar de um Matheus Henrique, que para mim é o melhor jogador do Cruzeiro atualmente, cobrar de um Wallace que esteja pronto o quanto antes, cobrar dos 2 laterais que são experientes e que já viveram no próprio Cruzeiro momentos muito importantes, cobrar da defesa, do próprio Fabrício Bruno. Agora não dá para pedir paciência para torcedor, desculpa. Que o Cássio melhore, que todo mundo jogue, que a responsabilidade é de todos. Na maior proporção, a responsabilidade é de quem montou esse planejamento, criticado com muito cuidado pelo atual treinador que chegou aí. E agora sabe o que vai acontecer? Nesses quantos dias o Cruzeiro vai ficar sem jogar? 35 dias sem jogar? O Cruzeiro vai ter que recuperar psicologicamente, recuperar a confiança, organizar o time e, inevitavelmente, depois do que o Léo Jardim diz, ir ao mercado. Portanto, quando a gente disse, e quando o próprio Pedro disse que não queria ir ao mercado e etc., que não iria, agora depois das declarações do Léo Jardim, ele vai ao mercado. Ele vai ter que ir ao mercado, porque o Léo Jardim já destacou que do jeito que está, não dá para continuar. Então dá boa tarde aqui ao Valu, o Patrick Lopes que está aqui, nosso convidado. Aliás, eu vou abrir o programa com o Patrick Lopes, essa responsabilidade de um cara que é torcedor assumido, mas que também tem decência para elogiar, para criticar e também capacidade para falar, inclusive, de time que ele não torce, exatamente porque faz um trabalho impecável na internet. Patrick Lopes, obviamente que você não é um Budsman, eu não vou te usar para avaliar comentário alheio aqui, mas eu fiz uma pergunta na rádio agora há pouco que eu quero fazer com você, ou para você. Onde está ou onde estão os erros para um fracasso tão retumbante? Bem-vindo. Boa tarde, Everton, Elton, Thiago, Valu e todos que estão acompanhando os donos da bola. O Cruzeiro colheu aquele que fez como falta de planejamento, né? Quando você tem, em menos de 60 dias, 3 treinadores, isso é nítido que vai refletir o que o Cruzeiro está passando nesse momento. O Cruzeiro tem Fernando Diniz mantido no final do ano passado e, na minha opinião, já foi um grande erro dessa diretoria, que acabou culminando até com um grande acerto do Leonardo Jardim neste momento, porém, não tem como cobrar dessa equipe uma forma de querer taticamente organizada 3 treinadores aí, como eu disse, em 60 dias. Então, isso é o reflexo. Falou muito bem, porque além da responsabilidade também da diretoria, os jogadores também precisam assumir mais a responsabilidade. Uma comodidade em relação a aceitar a derrota de tal forma
que isso tem prejudicado bastante também, creio, até para um processo de evolução, de mudança de chave. Então o Cruzeiro, em mais uma oportunidade, começa o ano muito ruim em termos de planejamento e, infelizmente, mais uma vez eliminado pelo bom time do América. Contudo, o Cruzeiro tinha totais condições de estar na final, mas também não mereceu, né? O time que faz uma sexta campanha no Campeonato Mineiro, na verdade, o Cruzeiro nem era para estar ali entre os semifinalistas. Elton, Valu, deixa eu passar para o Valu aqui, porque foi motivo de discussão lá na rádio, e que bom, né? Porque isso é debate, né? Se todo mundo concordar com todo mundo aqui, precisa ter debate. Boa tarde, Valu. Boa tarde para você, para os amigos, a quem nos assiste. Como disse bem o Patrick, né? Essa eliminação ela começou a ser construída lá ainda no ano de 2024, com a manutenção do técnico Fernando Diniz. E quando você fala também, Everton, a respeito de eu não vou poupar os jogadores, claro, os jogadores têm sim a parcela de responsabilidade deles dentro do campo, mas não é papel dos jogadores identificarem se estão mal, se não estão mais conectados ao clube. Isso passa também pelo departamento de futebol e principalmente na figura do Alexandre Matos, né, que está no Cruzeiro desde abril de 2024, juntamente com o Pedro Lourenço. Então, isso começou a ser construído esse dia de ontem, na verdade, ainda em dezembro, manutenção do Diniz. Você faz 9 contratações, o Cruzeiro tem um total de 10 contratados, mas o Gamarra, o Diniz já não estava aqui, voltadas todas para um trabalho, voltadas para um técnico que no final de 2024 já tinha elementos dentro do campo, ou não tinham esses elementos que fizessem acreditar que as coisas poderiam ser diferentes, que o Diniz ele tem uma passagem muito pior do que a do Fernando Seabra. Estou falando em termos de treinadores que foram demitidos por essa gestão de futebol atual. O Diniz foi muito pior do que o Seabra, tinha que conquistar 12 pontos e 33 para a pré-Libertadores, conquistou só 10. Na final da Sul-Americana a gente viu um time sem vibração, sem organização, uma postura inaceitável. Claro, e aqui estamos ressaltando tudo para o Alexandre Matos. Não, eu creio que ele tem a principal parcela, mas essa parcela de atitude é um grupo do Cruzeiro que não foi capaz de se mobilizar. Eu digo isso desde o ano passado. Este grupo não tem a característica de resolver dentro do campo problemas que estão acontecendo às vezes externamente. Não foi, isso já aconteceu em 2024 e nesse momento agora acontece porque esses jogadores deveriam ter resolvido muito mais nos 2 jogos contra o América do que o próprio Leonardo Jardim. Leonardo Jardim, esse que da minha parte um total de 0,00000 responsabilidade nesta eliminação do Cruzeiro. É bom lembrar, né? O Alexandre Matos disse que o Cruzeiro não perderia uma final. Essa atual gestão, comandada futebolisticamente por ele, não perderia um campeonato como foi perdido no ano de 2024 para o Atlético, por 3-1. É importante a gente lembrar, Alexandre Matos, que para se perder uma final como aquela que o Cruzeiro perdeu o ano passado, é preciso se levar o time até lá, e isso não aconteceu nesse ano. Daqui a pouco nós vamos ter informação, desculpa, Eltinho, eu que peço desculpa, tem uma informação que o Thiago Fernandes acabou de apurar aqui, de um jogador que pode pintar no Cruzeiro aí, Cruzeiro mandou proposta, dentro de instantes a gente vai falar disso, dentro de instantes também a gente vai falar, dar uma passada, né, para ouvir o Elton, o Thiago, sobre esse momento do Cruzeiro, essa desclassificação, é crise sim, e não é a imprensa que quer implantar a crise não, tá? Nós vamos falar disso daqui a pouco, mas antes eu tenho um recado e daqui a pouco também